Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Eles se autotoleram. Temos mais uma profecia rabínica interessante. Rabino Yitzhak Kaduri. Esse é de 1897, ninguém sabe muito bem quando ele nasceu, mas foi meio que por ali. A 2007. Anos proféticos também, né? Ele teria revelado que o nome do Messias é Yeshua, ou Yoshua. O Messias virá depois da morte de Ariel Sharon. Vem mesmo, porque Ariel Sharon morreu já. Haverá eleições, mas não haverá governo em Israel. Israel será governada por 2 Benjamins, Gantz e Netanyahu. O Messias virá no próximo Shabat. Então, a gente tem um monte de coisa interessante aqui, mas sem saber muito bem como interpretar o que não está fácil, né? Primeiro, ele revelou o nome de Yeshua, eu vou mostrar para vocês a nota, o papel onde ele escreveu. Ele disse que depois de Ariel Sharon morrer, o Messias viria. Ele era vivo ainda. Quando ele profetizou uns 7 anos antes. Aí ele morreu. Aí o Ariel Sharon morreu. Então ele não sabia da morte dele, mas, né? Haveria um tempo em que haveria eleição, mas não haveria governo. Nunca aconteceu isso em Israel. E quando ele profetizou, menos ainda. E houve um tempo em que 2 Benjamins governaram Israel, que foi 2020, de fato. No artigo de dezembro 12 de 2019, Israel Shalom, o blog, eles escreveram assim: tal como profetizado há 40 anos pelo Rabi Kaduri, Parlamento de Israel é dissolvido e país volta a votos pela 3ª vez. A gente já está nos 4 anos, 5 vezes. 4 eleições, 5 eleições. Além dessa situação não ter precedentes em Israel, uma vez que serão as 3º eleições, isso lá em 2019, em menos de um ano, há um outro fenômeno que tem despertado a atenção de vários estudiosos e cabalistas. Há precisamente 40 anos, o rabino cabalista Yitzhak Kaduri, considerado o mais proeminente rabino sefardita dessa geração, profetizou que assim seria próximo à chegada do Messias. Hoje a nossa situação é que após a dissolução do parlamento, que foi agora em fim de junho, Israel vai às urnas pela 5ª vez em menos de 4 anos. Ou seja, o que ele profetizou está se cumprindo, a gente está vendo as notícias. Agora, em relação à identidade do Messias, ele disse que o Messias viria... Não tem nada de identidade do Messias aqui. O título está errado. O Messias virá após a morte de Ariel Sharon. A notícia que eu vou colocar aqui para vocês, esse aspas, é do dia 11 de janeiro de 2014. Morre aos 85 anos o premier israelense Ariel Sharon. Esse é o mesmo rabino. Sim. Ok. Café Torá é um bom lugar para a gente encontrar algumas notícias de Israel, em português. Essa é a notinha que ele deixou escrita. Ela ficou selada até um ano depois da sua morte. Então, ele faleceu em 2006 ou 2007. A nota desse upload aqui foi 2016, né, que eu achei essa notinha original aqui. Quem que escreve uma profecia desse tamanho num papel zico desse, gente? Fala sério. Ele estava bem velhinho, ele morreu com 100 e tantos anos. Ele tinha mais de 100 anos, velho.
E ele escreveu assim: quanto às letras da abreviação do nome do Messias, ele erguerá o povo e provará que sua palavra e lei são válidas. Esta eu assinei no mês da graça, Yitzhak Kaduri. Eu coloquei aqui em cima em vermelho o que ele escreveu aqui embaixo, né, transliterado. Não fui eu quem transliterou, quem me dera. Não cheguei a tanto. Quanto à ausência de governo em Israel em 2019. Olha que interessante a história. Um dia, lá em 1979, quando estava respondendo a perguntas, alguém lhe perguntou: Rav, quando é que o Messias chegaria e quais os sinais que precederiam a sua vinda? Isso me lembra uns discípulos que fizeram uma pergunta para um certo outro rabino 2000 anos atrás. Podia ter sido, né, o mesmo grupo ali, os 12 perguntando para Jesus. Quando é que o Messias chega e quais os sinais que precedem a sua vinda? E o rabino respondeu: quando houver eleições, mas não houver governo. Não tem como ele saber isso naquela época, isso é profecia. Quando houver eleições, mas não houver governo. Sinais. Ninguém entendeu naquela época o que ele queria dizer, pois, obviamente, quando há eleições, tem de haver um governo. Até que 40 anos depois, em 2019, se chegou a esse impasse, com 2 líderes encabeçando as preferências dos eleitores, mas sem entendimento para a formação de um governo da coligação. Agora, essa dos 2 Benjamins, ela é disputada entre as fontes. Alguns dizem que... Depois eu fui procurar, achei um documento egípcio, não sei de quando, com esse nome desse Xoxane falando a mesma coisa, mas a profecia é essa. No livro O Profeta do Egito, escrito pelo rabino Xoxane ou pelo Kaduri, lê-se o seguinte: chegará o dia em que 2 ministros conquistarão o governo na terra de Israel. Seus nomes serão ambos Benjamim, e nenhum deles terá sucesso em estabelecer o seu governo ou reino. É muito detalhado, né? Nesse dia, saibam e entendam que o rei Messias já está às portas, vindo depois a ser revelado, aí a disputa é que frase que é essa última aqui? Ele disse, vindo depois a ser revelado, ou virá no próximo Shabat. Eu não sei qual que é o original, não tenho nem como ver isso. E mesmo se tivesse, provavelmente não saberia. E a pergunta é, o que significa ser revelado, ou o que significa virá no próximo Shabat? Esse próximo Shabat é a partir de quando? É a partir de, sei lá, 2017, 2021, é pelos Shemitah, né? Então, é interessante. Sinais da vinda, da chegada do Messias. 2 Benjamins, uma nação com muitas eleições e sem governo. Sinais. As 2 profecias que se cumpriram em 2014, né? A da Crimeia. E o do Ariel Sharon, exatamente. Aliás, precisava fazer uma compilação de todas para fazer uma listinha, não deu tempo ontem. Aqui foi o máximo que eu consegui colocar no... tá aqui, ó, consegui até. Mas eu acho que faltou alguma coisa aqui ainda. Ontem eu fui até meia-noite, gente. Nós temos só 200 slides hoje, só dizendo. Temos mais 1 hora para chegar no 100. Aê! Sabia que ia dar certo. Resumindo, então, em 1516 a 17, nós vimos o cumprimento do fim, de 516 a 1917, o Império Otomano, os 8 jubileus. Em 47, no meio do 9º jubileu, nós vimos o nascimento de Israel. Em 67, a reunificação de Jerusalém, depois dos 9 jubileus, ou seja, no 10º. Em 2014, a Rússia invade e anexa a Crimeia. Também em 2014, morre Ariel Sharon, e aí a gente tem sinais para a chegada do Messias. O 11º jubileu começa em 2017. Vimos a profecia do Kaduri, haverá eleições, mas não haverá governo. 2 Benjamins no governo, e segue, né? Haverá eleições e não haverá governo, segue. Segue, a gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa situação lá em Israel. Se lá vai se levantar alguém
Não sei. Porque são correntes diferentes, de diferentes interpretações a respeito do anticristo também. Então, vamos esperar para ver e continuar orando para que haja muita salvação em Israel nesses tempos. Se você estiver cansado, pegue um copo d'água, nós temos mais 1 hora antes do almoço ainda. Pelo menos eu não estou vendo nada ali, então estou presumindo que essa 1 hora será necessária, né? Então, dessas profecias, falta a Rússia chegar em Constantinopla e falta o Messias chegar. Vamos às escatologias satânicas. Ou, na verdade... Sim, por favor. Escatologia satânica. Na verdade, o que eu vou trazer para vocês não é nem a escatologia satânica. Eu tenho mais um plano, uma estratégia satânica aqui. A escatologia satânica seria o estudo do que o satanismo prega em relação ao fim dos tempos, aos últimos dias, né? E eu acho que a nova era tem isso melhor explicado, só que não deu tempo de trazer para vocês. Mas a gente sabe que dentro da nova era, eu me lembro que tinha um Maitreya, e eu me lembro que eles adaptaram a doutrina deles, a história deles, de acordo com a teoria do arrebatamento pré-cristão. Então eles fizeram uma torção do arrebatamento pré, em que o Maitreya vinha, mais um Maitreya da era de... Que era que a gente está? Já passou Aquário, né? Ainda está em Aquários? Eu nem sei que era que a gente está mais, porque eu parei muito tempo de... Mas quanto tempo dura uma era? Dura, ela continua? Não, mas começou lá. Começou lá. Então tá. Então a gente está na era de Aquário, existe um Maitreya que vem, mas ele vai eliminar todos nós. Perfeito. Ele vai eliminar todos nós absolutistas, porque o que eles estão pregando é um dorme com todo mundo, um livre fique à vontade e libertinagem. A gente vai ver um pouquinho disso aqui nessa estratégia satânica. E parte dessa estratégia satânica, entrando na estratégia em si, é a corrupção do sistema que segura, que sustenta uma sociedade. Família, Deus. Qual é o terceiro pilar? Educação, não, porque eles pregam não fronteira. Enfim, não tem Deus, não tem família, não tem santidade, não tem conservador, não tem valores que são essenciais à sociedade judaico-cristã. Estou falando para vocês que a minha memória essa semana ela deu um... os nossos valores eles são bombardeados para enfraquecer a sociedade. Enfraquecendo-se a sociedade, nós podemos ser tomados por ditadores facilmente. Porque a gente já não tem mais valores, a gente já não tem alicerces, não tem força, não tem valor, não tem nada, enfim. Vamos falar um pouquinho aqui dessa estratégia satânica e o plano do Albert Pike, que esse daí eu entendo melhor. Depois a gente, no próximo Sinais 3, a gente volta para fazer a escatologia da nova era, porque ela é bem interessante. O inimigo vai usar, mas eu acho que ele vai ter que reformar a escatologia da nova era. Que ela já foi torta para eles, vai ficar mais torta ainda, né? O plano de Albert Pike, de 1871, era de estabelecer a nova ordem mundial por meio de 3 guerras mundiais. Agora esse é o currículo dele, parte do currículo dele, olha que bonito. Maçom grau 33, das lojas azuis, do rito de York, do rito de escocês, dos Illuminati, do Ku Klux Klan. O moço é rodado profundas trevas.
como é essa estratégia? São 3 guerras mundiais, certo? 3 grandes guerras. A primeira grande guerra, isso ele disse, deveria acontecer entre a Alemanha e Inglaterra. Agora, a União Soviética existiu entre 1922 a 1991. Então, pensa, quase que todo o século XVIII, XIX, XX, todo o século XX. E foi resultado direto da implantação do socialismo na Rússia. Qual é o objetivo da Primeira Grande Guerra? Na estratégia dos satanistas, tornar a Rússia ateísta e comunista. Eles conseguiram exatamente isso. O resultado direto da guerra foi a implantação do socialismo na Rússia por meio da Revolução Russa de 1917. 1917 foi o fim da guerra. A União Soviética, ou União das Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, o RSS, foi uma nação que existiu entre 1922 e 1991. O comunismo seria, então, para que eles precisavam de um comunismo? Eles precisavam do comunismo para enfraquecer governos e religiões. O que eles querem? Um sincretismo, né? Governos mais fracos. O governo forte, sólido, por exemplo, os Estados Unidos da América, fundamentado na Bíblia, em todas as suas leis e tudo mais, isso precisava ser enfraquecido, mas não nos Estados Unidos, porque o pai que é americano, então ele quer isso para as outras fronteiras, ainda não para a dele, que é bem conveniente. Completa essa parte da estratégia, eles entram para a segunda fase, a Segunda Grande Guerra, que deveria ser entre fascistas e sionistas. E foi ou não foi? Foi. O que aconteceu? Os alemães nos campos de concentração nazista, sionismo, fascismo. Até que nasceu Israel. Qual era o objetivo de gerar essa desavença entre fascistas e sionistas? Destruir o nazismo, mas, além disso, fortalecer o sionismo, a fim de estabelecer o Estado soberano de Israel na Palestina. Agora, quando é que a gente está na história aqui? A Segunda Grande Guerra, 1942 a 45. Israel nasce em 48. Lembra de todo o caminho que, desde o primeiro congresso sionista lá atrás, em 97, 1897, e 50 anos depois. Como está aí no seu cronograma? Está tudo dentro do cronograma. Fortalecer o sionismo para que nasça Israel. Ok, nasceu Israel agora. O comunismo internacional deveria ser fortalecido para restringir o cristianismo. Agora eu tenho um Israel sem o Messias de Israel. E eu preciso, o pai que lá nos Estados Unidos, ele vai fomentar o comunismo nas outras nações, não só para enfraquecer as outras nações, ou você enfraquece o povo, mas você fortalece o governo. Né? Ao contrário, normalmente o governo é para servir o povo. No comunismo, o povo serve ao governo. O comunismo internacional, ele restringiria, ele seria uma força de segurar o cristianismo. Por quê? Porque há a perseguição. É lógico que funciona ao contrário. Quanto mais você persegue, mais o cristianismo cresce. Só que a doutrinação começou nas escolas. Então, a criança já começou a aprender que Deus não existe. Então, a ideologia ela já era ensinada nas escolas. Da onde veio, como é que era? É o Gramsci? Que trouxe para as nossas escolas também, Paulo Freire, e diluiu toda a escolaridade para uma doutrinação, mudando a cabecinha dos nossos filhos, exatamente para que eles fiquem diluídos como estão hoje. Mas oremos pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Um comunismo internacional, né? Vamos falar um pouquinho da China, então, porque a China, quando começou a Revolução Comunista? 1949. Ou pelo menos essa Revolução de 49 foi o resultado final de um longo processo de transformações que aconteceram na China ao decorrer do século, no decorrer do século XX. No começo daquele século, o país encontrava-se governado
por uma monarquia e era uma nação enfraquecida por conta da interferência estrangeira. Está vendo aonde o estrangeiro entra lá? Isso é cortesia do brasilescola.uol. Agora, segunda cortesia do historiadomundo.com.br. A China desde o século XIX, era considerada o quintal do mundo. Para você ver onde o plano do pai que alcançou e realmente deu certo. Mao Tse-tung liderou uma revolução para desvinculá-la da exploração por parte de outras nações. Quer dizer, o Mao Tse-tung se enfezou com o fato dos estrangeiros irem lá e tomarem tudo que era deles. E aí, a partir do patriotismo, ele fomentou um patriotismo. Gente, nação, nós somos a China, nós não somos do mundo, nós somos nós, vamos trabalhar nós aqui. O Partido Comunista Chinês elaborou uma linha autônoma de socialismo para se desprender do vínculo com a União Soviética. Então, você vê que eles usaram o surgir do comunismo internacional, União Soviética, Rússia, China, para gerar essa desestabilização que nós vemos hoje, porque isso é só metade do plano. O plano teve Primeira Grande Guerra, olha como eles estão pensando lá longe. A gente pensa amanhã, não sabe planejar. Meus filhos, daqui a 30 anos, vou semear agora. Minhas finanças daqui a 30 anos, vou semear agora. Minhas amizades daqui a 30 anos, meus discípulos, meus filhos, sei lá, qualquer coisa assim. A gente não pensa longo, a gente pensa hoje, né? Eles estão semeando, o Lula semeou na nossa educação o que a gente está colhendo hoje. Esse plano de hoje foi traçado há 30 anos. Há 30 anos, muito antes, mas alguém implementou, né? Eles copiaram desse renovação comunista aí do Greenwich. Essa escola que eles estão seguindo. E o romper da China com a União Soviética criou uma certa rivalidade. Então, eles competem entre si. Turquia, China, Rússia, Cuba, é tudo ditador comunista ou fascista ou islamista ou o que quer que seja. Eles se amam e se odeiam. Eles se amam porque eles são iguais. Mas eles se odeiam porque eles são iguais. Porque eles vão querer um dia passar a perna no outro. É muito lobo aqui no mesmo, é muita hiena no mesmo parque aqui. E o Xi Jinping, hoje, ele governa a China desde 2013. Então já está quase 10 anos no governo. Entre ele e o Putin, ó. Então ali, aí você junta o Erdogan, esses caras não saem nunca mais do poder. Tem que matar o cara para ele poder. E dentro da estratégia satânica, qual é o próximo passo do plano, que a gente não viu ainda? É uma terceira grande guerra mundial entre sionistas e islamistas. Só para esclarecer o que é o sionismo, me perguntaram semana passada. Me perguntaram em off. Sionismo, eu vou dar a definição do significados.com.br, que é um dicionário. Sionismo é um movimento político nacionalista que defende a criação de um Estado judeu soberano e o retorno dos judeus para a terra de Israel, localizada na Palestina. Ao longo de milhares de anos, o povo judeu sofreu com invasões e diásporas provocadas por outros povos. Esse seria o motivo, né? Enfim, sionismo é simplesmente alguém querer que os judeus tenham uma terra e essa terra é em Israel porque está na Bíblia. Isso é um sionista. Existe muito judeu anti-sionista. Muito judeu que mora em Israel que acha que não devia estar lá. Eu falo, meu filho, então muda daqui. Está fazendo o que aqui? Se você não acha que essa nação devia existir, cara, é tão sem nexo. Eu acho que tem coisa que é tão endemoniada, que é tão sem nexo que é endemoniada. Quais são os objetivos? Mas aí entrou os Illuminati e o satanismo dentro do sionismo. Sim, mas é um sionismo que então é desse ano que vai ter o governo do mundo inteiro, essa estratégia satânica. Entendi. Então tem o sionismo light e o sionismo dark. É o sionismo de verdade, que é o que quer os judeus lá na terra de Islã, bíblico e tal, e o sionismo satânico que vai governar o mundo. Tem o sionismo bíblico, porque era para eles voltarem mesmo, preparando o cenário, mas o inimigo está sempre por trás, em vista que o próprio Pike
planejou uma guerra ou uma série de guerras para nascer Israel. Né? E um Israel que não fosse um Israel que reconhecesse o seu Messias, justamente porque os Illuminati estão atrás do império do anticristo também. Então, junta... Pois é. Exato. Quais são os objetivos dessa terceira grande guerra mundial? Não sei se é mundial ou não. É que entre sionistas e islamistas. Já é interessante porque os abalos dos últimos dias acontecem ali. Né? Jerusalém é o centro de todas as guerras dos últimos dias. E eles estão cercados por países muçulmanos. Então, é óbvio que isso vai acontecer. Mas que interessante que ou o pai que leu a Bíblia ou o Satanás que inspirou ele leu a Bíblia. Alguém bateu o objetivo da coisa, né? Quais são os objetivos satânicos? Destruir. Ambos. É para destruir todo mundo. O que eles querem em Jerusalém. O que tem em Jerusalém, gente? É o estrado dos pés de Deus. O portal que tem em Jerusalém é estratégico para o governo do império de Satanás. Se ele quiser avançar em alguma coisa, ele precisa ter o portal de Jerusalém. E ali está o nome de Deus escrito também. Exato. Destruir o ateísmo e o cristianismo. Aí você fala, ok, destruir judaísmo, destruir o que for, cristianismo, tá. Mas por que ele quer destruir o ateísmo? Para instalar o sincretismo religioso. O que ele precisa fazer? Tirar os absolutos e colocar alguma coisa. Não pode ser nem super cristão, nem super judeu, nem super islâmico, não pode ser nada muito que vai rejeitar, nada muito radical com absolutos. Só Maomé é o profeta, só Jesus salva, só Moisés é o profeta. Não pode ter esse só. Tem que ser uma coisa sincretista, que acomoda todas as coisas. Ele está preparando o terreno para a adoração do anticristo. Ateu não crê em nada, ele precisa crer em alguma coisa. Então ele não pode ser ateu, ele tem que ser sincretista. Mas quantos ateus existem de fato? Conto numa mão, a pessoa que de fato não conhece, não crê em nada da metafísica, nada do sobrenatural, raríssimo. Essa pessoa não tem esperança de nada na vida. Não crê em nada, não pode ter um milagre, uma cura, não. É muito esquisito, né? É muito raro ter isso. Hoje em dia, com a nossa cultura, é muito raro ter um ateu. Mas, enfim, esse é o objetivo e vem disso. Né? Ele precisa ter... A pessoa tem que crer em alguma coisa. Que ele vai puxar depois todas essas crenças wishy-washy, bem superficiais, que não são absolutistas, para ele, para a adoração para ele. Mas para isso precisa relativizar todos os valores. Sim, e daí a necessidade de relativizar os valores, que a gente vai ver daqui a pouquinho. As demais nações, elas ficam... Então ele falou, vamos destruir Israel, vamos destruir sionistas, islamistas, cristãos e o resto do povo. Elas ficam divididas entre defender os sionistas e defender os muçulmanos. E aí todo mundo luta até o fim. Eu não sei se acho que ele não acertou muito nessa daqui não, mas pode ser. Uma minoria de ateus e imorais, que são conhecidos como nihilistas, provocará um cataclismo social violento e selvagem. Então você tem ainda uma minoria de ateus que não vai aceitar nada disso. Também são imorais. Eu vou te falar o que é um nihilista já. Os demais cidadãos, então, se levantarão para eliminar essa corja de revolucionários irracionais. Então, os únicos que sobraram contra o sistema do anticristo, vamos dizer, né, eles vão matar, o resto vai matar e não vai sobrar ninguém, vai ficar só os... Quantos que falava lá nas Pedras da Geórgia? Quantas pessoas tinha que ter no mundo? Que não vai sobrar ninguém, né? Agora, o que é um nihilista? Isso daqui, cortesia do Educa Brasil. Guia Enem. Bem mal escrito esse artigo, por sinal. Só para vocês saberem que eu sei que está mal escrito, mas não deu tempo de pegar um melhor. Qual é a ideologia filosófica do niilismo? Ela tem base no ceticismo. Eu vou ler só o que está sublinhado, fora essa primeira frase aqui. O niilismo vem do termo latim nihil, que significa nada. Pensa nos jovens de hoje. Trata-se de uma ideologia que consegue atingir as diversas classes do mundo contemporâneo. É uma corrente filosófica que acredita no vazio
e no conceito, e seu conceito é fundamentado na subjetividade do viver. Acho que foi Paulo Freire que escreveu isso. Porque disse nada, não disse nada. A principal linha de raciocínio da corrente é a visão radical e cética com relação às perspectivas da realidade, exterminando convicções, princípios e valores. Verdades absolutas e tradições alicerçadas não existem. A descrença que essa ideologia prega alcança as várias áreas da sociedade, como arte, ciências, etc., fazendo as pessoas acreditarem na redução ao nada, no aniquilamento e na inexistência. São esses lá que o pai que quer matar no fim, né? O termo negativo, derrotista e pessimista está ligado à anarquia, destruição e negação dos princípios políticos, religiosos e sociais. Aqui embaixo. O nihilista não dá resposta, hein? Nem alimenta, pode corrigir para ele lá, por favor? Nem alimenta qualquer tipo de questionamento. Despreza, fragmenta e dissipa todos os critérios absolutos, valores e princípios de maneira radical. Se a nossa juventude cresceu dentro de um niilismo, é porque você não pode dizer não mesmo. Não pode dizer não para nada, não pode contrariar de maneira nenhuma. E não tem conversa. Seus valores e seus princípios não servem para mim, servem só para você, né? Veja que na moral, o conceito é um conceito que não julga a ação, não julga nada, como sendo moral ou imoral. O que eu achar tá bom. O que eu achar tá valendo. Existencial. A existência humana não tem sentido, nem qualquer propósito divino. Jogou Deus debaixo do ônibus. Negativo, é político. A destruição das forças políticas, religiosas e sociais são essenciais para que o ser humano tenha um futuro melhor. Gente, mas está muito mal escrito, né? Acho que traduziram de algum lugar e esqueceram de mandar para mim editar. Negativo, rejeição de tudo o que é controlador. Mamãe, papai, professor, nas esferas políticos, sociais e religiosas, buscando uma forma de alcançar o paraíso. Pô, que paraíso? Então, se eu não tiver o controle dos pais do paraíso, não, você vai para o inferno, meu filho, porque você não vai saber viver em lugar nenhum da sociedade, se você não ouvir um não de vez em quando na sua vida. Olha, não existe razão, sentido e significância na existência humana. Objetivo principal, característica principal, retirar a família, a religião e o Estado da regência da felicidade humana. Quer dizer, você vive em sociedade como? No Rock in Rio? Eterno? Não vai ter lixeiro nessa sociedade. Vai morrer todo mundo na primeira epidemia, 10 anos sem cuidar da terra. Não existem verdades absolutas que explicam a origem da existência humana, uma eterna Woodstock. Não existem verdades absolutas. O aspecto positivo diz que o ser humano, olha, isso para eles é positivo, para o nihilista isso é positivo. Diz que o ser humano só mostra a capacidade de felicidade e de assumir responsabilidades pessoais se não forem regidos pelo Estado ou pela religião. Mas como é que você junta isso com o comunismo, gente? Não vou ter nada e eu vou ser feliz. Agenda 2030. Não vou ter nada, mas vou ser feliz. Jesus da glória. Mas se você faz uma lavagem cerebral desse nível, desse grau, na cabecinha do cidadão, ele vai achar que é maravilhoso ser comunista, não ter nada e... O Estado cuida de tudo. Ah, é, menos de mim. Menos de mim. Ele cuida de tudo dele, menos de mim. Esse cara não entendi nada do que ele falou. Minha mente não alcançou. Eu só entendi o que ele falou aqui no fim. A religião pode ser comparada a alguém que pega um cego pela mão e o guia. Pois esse, que acho que eu está sendo guiado, é incapaz de enxergar por si próprio, tendo como preocupação chegar ao seu destino, não olhar
tudo pelo caminho. Então ele quer chegar num destino, mas não quer olhar nada pelo caminho, então ele pega a religião para levar ele. Não é o cristianismo que eu conheço, porque o Senhor me mostra tudo pelo caminho. Eu vejo tudo, mas eu não preciso provar de tudo. Há uma diferença. Olha o Nietzsche aqui. O ser humano preferirá ainda querer o nada a nada querer. Agenda 2030, serei feliz sem ter nada. É muita, enfim. Isso é uma estratégia satânica que já está em voga na nossa sociedade. Aqui tem um nome legal, mas já está sendo ensinado nas escolas esse tipo de pensamento. É o que a nossa sociedade, os artistas, músicos, cantores hoje em dia estão pregando isso nas suas canções. Um vazio sem fim. No fim de tudo isso, a multidão desiludida com o cristianismo, olha que interessante, o pai que escrevendo isso. A multidão desiludida com o cristianismo, cujos adeptos se encontrarão sem compasso e direção, será apresentada à luz de Lúcifer, a quem buscará ansiosamente adorar. A grande apostasia, gente, é uma coisa seríssima, porque o cara não vai só apostatar de Jesus e ficar no vácuo. Eu falei, não tem terceira via aqui. Ele vai de Jesus para Satanás. Porque se ele teve no cristianismo a vida toda e ele não entendeu quem é Jesus, quando o ódio vier e aumentar, quando o amor se esfriar, os absolutos forem ainda mais apagados, só vai permanecer firme nessa rocha quem teve um encontro, uma revelação, uma experiência sobrenatural, que sabe quem é Deus e está disposto a morrer por isso. Tipo os muçulmanos e chineses que se convertem. Se convertem sabendo que sim, que Jesus é de verdade e eles morrem no dia seguinte por isso, mortos pela própria família. Nós aqui no Ocidente temos raízes muito rasas e as sementes constantemente são roubadas. Eu preciso de um problema, eu vou para Deus. Eu preciso de uma solução, eu tenho um problema, eu vou para Deus. Eu preciso de uma solução, eu vou para Deus. Dói aqui, eu vou para Deus. Morreu alguém, eu vou para Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Né? A gente não sabe colocar Deus no lugar certo. A gente coloca ele no lugar dos nossos pais, que a gente não pode ouvir não dos nossos pais de jeito nenhum. E aí a gente distorce quem verdadeiramente é Deus, mas o risco é a eternidade sem o Pai. A eternidade com Lúcifer e não com Jesus. A apostasia é real e ela vem e eles sabem e eles estão preparando para que haja o maior número de mortos e colheita das trevas, colheita de ímpios, e quanto mais cristãos eles desvirtuarem dentro da igreja e enfraquecerem dentro da igreja, melhor para eles. E a purificação vem sobre o remanescente do remanescente. O movimento reacionário resultante, ao mesmo tempo, conquistará e eliminará tanto o cristianismo quanto o ateísmo, porque eles só querem que tenha adoradores de Lúcifer. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar na nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.